A noite caía densa sobre a Babilônia, tingindo de negro o céu. Sombras alongavam-se pelas ruas tortuosas e pelas imponentes paredes dos palácios. Essas sombras não eram simples ausência de luz, pareciam carregar segredos antigos, ecos de decisões que moldaram reinos e destinos. No coração palpante daquela cidade, entre o alarido dos mercados e o sussurrar dos salões reais, parava uma sentença pesada, quase palpável. Envolvia o jovem Daniel numa tensão inquietante. Seria ele inocente ou culpado? A resposta tinha um poder muito além do seu próprio destino, podia transformar não só sua vida, mas o futuro de toda uma nação e talvez até das fronteiras da Babilônia. Como imaginar o silêncio quando ele é mais eloquente que 1000 palavras? Quando o vazio carrega uma força maior que qualquer proclamação? Convido você a mergulhar nessa história que atravessa o tempo e toca diretamente a alma. No início, tudo parecia simples para Daniel, um jovem exaltado da terra de Judá. Ele carregava a esperança e a fé de seu povo exilado na Babilônia. Convocado para servir na corte do rei Dario, um governante poderoso, mas implacável, Daniel era um estranho entre os esplendores e as intrigas da cidade. Sua mente, no entanto, brilhava mais forte que o ouro das moedas e das joias do palácio. Seu coração pulsava com uma lealdade firme e profunda, não apenas à sua fé, mas a princípios que ultrapassam o óbvio e tocam o eterno. Logo, diante dos funcionários reais e dos cidadãos comuns, Daniel conquistou respeito. A sabedoria com que interpretava as leis, seu modo justo de agir diante das adversidades, fizeram dele um exemplo vivo de integridade naquele ambiente muitas vezes implacável. Mas onde há luz intensa, as sombras se aprofundam. O poder é como uma roda em movimento. Gera rivais e desafetos, homens movidos pela inveja e pelo ódio. São capazes de torcer as próprias leis para seus interesses, usando a justiça como instrumento de manipulação. Para eles, Daniel, com sua crescente influência, tornou-se um perigo. Assim, arquitetaram uma armadilha perfeita, uma sentença cruel revestida de legalidade. Promulgaram um decreto ordenando que, durante os próximos 30 dias, qualquer cidadão que fizesse orações não para o rei Dario, mas para qualquer outro deus ou homem, fosse lançado na cova dos leões, um abismo de morte conhecido e temido. Essa era uma lei severa que punia não só as ações, mas o próprio ato da fé. Daniel enfrentava um dilema terrível: escolher entre sobreviver em silêncio ou manter a lealdade à sua fé, mesmo que isso significasse a morte. Imagine a angústia ao receber tal notícia. Coração apertado, a mente prestes a encarar o maior teste de sua vida. Mas Daniel não hesitou. Curvou-se, ajoelhou-se com devoção impávida, consciente do perigo das feras famintas que o aguardavam na escuridão da cova. Nesse gesto silencioso, declarou seu compromisso infinito com Deus, preferindo a morte a trair sua alma. A verdadeira profundidade da história surge aqui, criando um mistério que ultrapassa a existência física. Um enigma para quem viaja pelo tempo. Se você está ouvindo até agora, percebe que este é apenas o início da verdade. O que vem a seguir é mais que um fato histórico, é uma revelação que desafia a compreensão. Os guardas, rígidos e de semblante fechado, agarram Daniel e o levam à cova dos leões. O poço escuro, onde os olhos das feras brilham na penumbra como chamas famintas. O ar é pesado, úmido, cheio de tensão. As pedras são roladas com estrondo, selando a sentença de morte. Mas, contrariamente ao esperado, a escuridão não traz o silêncio da derrota. Ela nasce uma presença misteriosa, invisível, poderosamente protetora, que desafia toda lógica. Durante toda aquela longa noite, o rei Dario permaneceu inquieto em seu palácio. Seu coração sofria entre a severidade da lei que criara e o temor pelo jovem que estimava. Sentado em sua câmara, entre as sombras, passou horas vigilando, murmurando orações por clemência, uma súplica silenciosa que revelou a fragilidade humana diante dos mistérios divinos. Quando a primeira luz da aurora atingiu as muralhas da cidade com tons dourados e avermelhados, algo surpreendente aconteceu. Na cova, Daniel permanecia vivo, seu corpo intacto, sua mente firme. Tomado por esperança e desespero, Dario correu até o poço, seus passos ecoando rápido pelas pedras. Com voz trêmula, perguntou para a escuridão: Daniel, servo do Deus vivo, foste salvo? O som trazia incredulidade e alívio, um apelo contra o impossível. Então, dos fundos da cova, surgiram os olhos de Daniel. Calmos, serenos, como se irradiando luz própria na escuridão do abismo. Neles não havia medo, mas uma certeza absoluta, a fé que resistira ao fogo da adversidade. Daniel contou ao rei como um guardião celestial enviado por Deus fechar a boca dos leões, impedindo-os de feri-lo. Foi um testemunho que mudou a história, um exemplo sublime da proteção divina e da vitória da fé sobre o poder animal e humano. Seu triunfo é um símbolo imortal do silêncio ativo, da coragem silenciosa diante do terror. Passado e presente se encontram neste relato, onde força bruta e medo enfrentam uma fé que não se curva. O exilado, marcado por sua origem e crença, tornou-se um nome gravado no tempo.
A Cova dos Leões, símbolo inicialmente de sentença e morte, virou o palco de um ato divino, um manifesto silencioso, mas retumbante da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas. Neste momento, faço um convite, siga conosco. Explore essa história, que não é só passado, é um convite a questionar fé, coragem e justiça. Após a libertação de Daniel, a justiça foi restabelecida. O rei Dario puniu severamente os inimigos do servo fiel, mostrando a soberania daquele Deus que salva, protege e defende os inocentes. A descrição da Cova dos Leões permanece como lembrete vívido da coexistência da luz e da escuridão, confrontadas num instante decisivo. Mas o que realmente nos cala e fascina nessa história é a força invencível de um homem frente a um sistema corrupto. O silêncio reverente que precedeu a queda dos leões, onde a ação divina se esconde. Ou talvez seja a fé indestrutível, mantida mesmo quando tudo parecia ruir? Existe uma sombra eterna nessa narrativa, um confronto entre o medo legítimo da morte e a confiança absoluta numa vida além do visível, uma existência que transcende o terreno. Antes de encerrar, faço mais um convite. Acompanhe essa jornada que desafia o entendimento humano sobre o possível e o impossível. Refletir sobre Daniel é reconhecer a escolha diante do precipício. É admitir que o medo existe, mas que forças maiores atuam no invisível, guiando a justiça e a vida. É entender o peso de uma decisão alinhada à verdade, mesmo quando o mundo parece conspirar contra ela. Como encontrar a verdade? Como reconhecer a fidelidade no meio de uma horda de lobos famintos? Muitas vezes, a resposta está no silêncio, naquele intervalo entre medo e coragem, onde os dois se misturam inseparáveis. Daniel personifica essa aposta radical, manter-se fiel à verdade, mesmo correndo grandes riscos, sem acomodação. Na mais cruel solidão, cercado pelo perigo e pela morte, o ser humano enfrenta sua luta mais profunda pela sobrevivência e integridade. Se esta história tocou sua alma, o convite permanece. Siga conosco por essa trajetória onde sombras e luz se entrelaçam, onde a fé revela sua força e seus mistérios. Até nosso próximo encontro, quando novas verdades surgirão das sombras do passado, nos convidando a refletir e transformar. A lição está na escolha firme de se manter leal a princípios profundos, mesmo quando tudo parece ruir. Daniel enfrentou um decreto cruel, uma lei que usava o poder para tentar extinguir sua fé e identidade. Mas sua decisão de continuar orando livremente, mesmo sob ameaça de morte, nos ensina que o compromisso com o que é justo pode superar toda força terrena. Essa escolha não foi conveniente, foi uma afirmação de princípio. Na vida cotidiana, podemos traçar um paralelo pungente. Imagine um profissional íntegro numa empresa onde corrupção e injustiça são normais. Pressionado a silenciar diante de irregularidades, participar de desvios ou aceitar favores, ele pode perder seu emprego ou sofrer mais. Muitos, com medo, optam pelo silêncio. A coragem de Daniel é uma voz corajosa no vazio, um silêncio ativo capaz de inspirar mudanças profundas. Este exemplo revela que a luta pela integridade nunca está isenta de dúvidas e medo. Nessas incertezas mora o verdadeiro caráter humano. Assim como uma árvore que nasce em solo árido, pode parecer frágil, mas suas raízes firmam-se profundamente na terra. Para mim, a história de Daniel é uma manifestação extrema da liberdade interior, uma fé inabalável que resiste à solidão e ao abandono. Cercado pela morte, ele manteve aquela luz própria que sustenta a alma, mesmo contra todo o perigo. Esse testemunho mostra que, mesmo nas maiores adversidades, o ser humano pode manter uma força que não se destrói. Mas essa fidelidade tem um custo. Nem todos possuem essa coragem e ela jamais deve ser subestimada. Daniel sabia do perigo, encarou-o de frente. Sua coragem foi uma ação consciente diante do medo, não sua ausência. Isso nos leva a pensar quantas vezes, em situações menos dramáticas, escolhemos o caminho mais fácil que evita confrontos. Reconhecer a coragem de Daniel é reconhecer a complexidade humana que habita em cada um de nós. Sem menosprezar o desafio, percebemos que é no fundo do medo que nasce a verdadeira liberdade e vida plena. Se esta reflexão tocou você, o convite permanece, siga conosco, venha explorar histórias que desafiam a alma. Que possamos continuar explorando fé, mistério e coragem, elementos que moldam o ser humano em sua essência. Até a próxima história.